Glória a Deus. Eu gostaria de saudar todos com a gloriosa paz do Senhor. Agradecer a Deus mais essa oportunidade maravilhosa que aqui estamos para poder compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor nosso Deus. Queremos agradecer a Deus mais uma vez a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, o nosso número bem representado hoje pelos nossos obreiros e setores. Alguns pastores estão ausentes. O pastor Alberto Luiz está ainda terminando de se recuperar de uma cirurgia, mas está muito bem, sempre nos manda mensagem falando do progresso. E alguns companheiros que não puderam estar conosco comunicaram as suas ausências, alguns estão sendo representados, mas Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. É uma alegria tê-los conosco. Mais uma vez, esse período de chuvas começa a uma gripezinha aparecer, né? Então redobrando o cuidado, para que todo mundo possa continuar assim de forma bem saudável, estarmos sempre na presença do Senhor nosso Deus. Mas, irmãos, nós gostaríamos de convidar todos, com autorização do nosso pastor, sentadinho como estamos, abrirmos a palavra de Deus no segundo livro de Reis, capítulo de número 3. Eu gostaria de ler alguns versículos e logo após nós estaremos caminhando um pouquinho nesse texto, que é um texto muito conhecido de todos os nossos irmãos. Segundo Reis, capítulo de número 3, a partir do verso 1 em diante. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Quem não tem uma Bíblia, aqui em cima de mim tem uma Bíblia sendo postada para facilitar que os irmãos me acompanhem. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a estátua de Baal, que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizera Israel pecar, e não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava tributo ao rei de Israel, 100.000 cordeiros, 100.000 carneiros com a sua lã. E sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas, se rebelou contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e mandou dizer a Jeosafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por qual caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército, nem para o gado que os seguia. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los na mão dos moabitas. E disse Jeosafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Jeosafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e os profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los na mão dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou, que se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um músico, ou um tangedor em algumas Bíblias. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor,
e disse-lhe: assim diz o Senhor, fazei-me nestes vales muitas covas. Amém. Glória a Deus. Lemos um texto da palavra de Deus bem conhecido. Eu sei que todos os irmãos já ouviram muitos ensinamentos maravilhosos nesses textos da palavra de Deus, e certamente muita coisa boa, proveitosa temos para ensinar num texto que, apesar de pequeno, mas muito valioso, de um momento bem diferente do povo de Deus. Nesse período, o povo de Deus estava separado, 10 tribos e 2 tribos, o povo de Israel, o povo do norte. Eu creio de que não teve um rei que escapou do norte, né? Todo mundo foi ruim, e alguns muito ruins. Acabe mesmo foi péssimo. Mas a palavra de Deus fala que no reino do sul, de vez em quando, escapava alguém, mais ou menos assim, querido por Deus. Mas a verdade é de que nos ensinamentos e na jornada do povo de Deus durante esse período, muitos ensinamentos podemos nós tirar para a nossa vida prática, nos nossos dias, para podermos caminhar melhor. A palavra de Deus nos fala muito sobre essa questão dos desafios, das incertezas, do momento muito parecido em que vivemos hoje, não é? Parece que por conta das polarizações hoje no mundo, vivemos esse dualismo muito forte, não é? Direita, esquerda, do lado ocidental, oriental, entender para que lado se é bom vacinar, se não é bom vacinar, né? Para que lado nós devemos pender. E de vez em quando, irmãos, quando paramos para olhar todos os argumentos, parece que todos fazem um pouco de sentido e ficamos meio sem saber de que lado nós devemos estar. E aqui eu não estou instigando ninguém na área política, Deus me livre, não é esse o meu trabalho aqui hoje à noite. É só demonstrando de que na nossa vida regular, crentes como somos, de vez em quando paramos em um determinado caminho que ele bifurca. E por causa disso, a palavra de Deus, em muitos dos momentos, nos mostram situações como essa que aqui nós lemos. Pessoas de que param porque não sabem bem qual o melhor caminho tomar, de que forma proceder. Quando nós olhamos lá para o Evangelho, Mateus, capítulo de número 6, o capítulo de número 7, muitas vezes o Senhor Jesus, para nos ensinar, ele fez referências assim. Ele falou de que existiam 2 caminhos, nós deveríamos optar por um deles, 2 tipos de alicerces, 2 bases. Ele falou: olha, as casas podem ser construídas, ambas terão o mesmo material, a mesma altura, a mesma beleza, a mesma quantidade de quartos e etc. A diferença está na escolha de onde começou lá o alicerce. O caminho também, independente de se o caminho for bom, ou o caminho estreito, ou o caminho largo, teremos que caminhar, vamos nos desgastar na jornada. A diferença é para qual caminho nós estamos seguindo. E tantas outras questões que o Senhor Jesus colocou. O Senhor Jesus disse: olha, nós temos que escolher que Deus seguir, não é? Ele diz: olha, tem um Deus e tem mamon, o dinheiro. A verdade é de que não dá para não escolher um dos lados, nós temos que saber para que lado nós estamos caminhando. A palavra de Deus também, quando está lá em Deuteronômio, o povo de Deus, para adentrar na terra prometida pelo Senhor Deus, vem Moisés, aquele homem que era o legislador, aqueles que tirou o povo de dentro do Egito, e ele começa a repetir toda a lei para que todo o povo rememorasse. Talvez tanta gente nasceu ao longo dos 40 anos da jornada, não tinha ouvido ainda sobre o registro da lei, e ele começa a refrisar, a repassar toda a lei junto com o povo. E lá no final, no capítulo de número 29, se não me falha a memória, anotei aqui em algum lugar, Deuteronômio capítulo de número 30, verso de número 19, ele coloca, ele diz: olha, está diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então sempre nós temos que escolher. Parece que faz muito sentido escolher a vida e a bênção, não é? Mas o próprio Deus sugere: olha, escolham a bênção, escolham a vida. Porque de vez em quando, ainda assim, nós escolhemos errado, né? A gente escolhe a maldição em vez da bênção, nós escolhemos a morte em vez da vida. Parece um contrassenso, mas os nossos atos demonstram a escolha que nós fazemos. A nossa forma de viver demonstra as escolhas que nós fazemos. Quem escolhe beber até morrer de cirrose fez uma escolha pela morte.
quem resolve isso ou aquilo, alguns caminhos que nós estamos vivendo, demonstra claramente qual é a opção em que nós tomamos. Se queremos uma vida de mais facilidade, escolhemos a porta larga, lógico, é uma questão de bom senso. Colhemos aquilo que nós plantamos, somos o resultado do caminho em que nós escolhemos. Nós precisamos de ter isso bem firmado dentro do nosso coração, porque até no mundo espiritual também funciona da mesma forma, né? Nós somos o resultado das escolhas que fazemos. Logicamente que para a salvação foi o Senhor Deus que nos escolheu, né? Porque se não parte dele, não estaríamos aqui. Mas a partir desse momento, a caminhada, a jornada na vida cristã também tem toda uma questão daquilo que nós desejamos, dos comprometimentos em que nós fazemos, das alianças em que nós firmamos, dos passos em que nós damos, das conversas que nós permitimos que desça para o nosso coração, dos atos em que nós fazemos, tudo vai nos levar para um determinado local. Da mesma forma, o povo de Deus. A palavra de Deus fala de que no finalzinho da jornada, da vida de Salomão, assume o seu filho Roboão, né? Reoboão, e ele tinha todo um império para cuidar na frente dele, e a palavra de Deus diz de que chega o povo e diz: olha, nós queremos ser contigo como fomos com teu pai, somente alivia a nossa carga, né? O peso dos impostos são muito altos, e se assim tu procederes, da mesma forma como fomos com teu pai, seremos contigo. A Bíblia Sagrada diz de que ele estava ali exatamente com os dois caminhos na frente dele. Ele se aconselha com as pessoas de mais juízo do seu tempo, não é? E todos eles o aconselharam a proceder daquela forma, de que fizesse daquele jeito, e coisa boa é quando nós ouvimos conselho, porque quando ouvimos o conselho, a Bíblia Sagrada diz que na multidão de conselhos se vence a batalha, né? Na multidão de conselhos a segurança, mas ele resolveu se aconselhar com o povo da mesma linha dele. E a Bíblia Sagrada fala de que ele, quando consulta-se com os da idade dele, com aqueles que cresceram assim como ele, né, sem fazer muito esforço na vida, sem ter dado batido um prego numa barra de sabão, como nós costumamos dizer aqui no Nordeste, eles disseram: olha, na verdade tu deve piorar a situação, né, porque coisa boa é pagar imposto. E a Bíblia Sagrada fala que por causa daquele ato, partiu-se o império. E eles não voltaram mais até o retorno da Babilônia, e por conta disso, muitas gerações pagaram pelo preço da má escolha que foi tomada lá atrás. Então, as escolhas estão diante de nós, o tempo todo, constantemente, em todas as áreas, e é por causa disso que a Bíblia Sagrada nos incentiva a buscar sabedoria em Deus. A Bíblia Sagrada nos incentiva a ter conhecimento, a estudarmos mais, a nos atualizarmos mais. O Senhor Jesus nos ensina a olhar as estações, não é? Ele disse: olha, observem as coisas estão acontecendo numa velocidade intensa, forte, devemos acompanhar para saber qual é o melhor rumo a ser tomado. E nós nos deparamos com esse texto da palavra de Deus, que nós vamos ver que várias decisões foram tomadas. Nesse pequeno texto da palavra de Deus nos demonstra várias tomadas de decisões de que levaram a situações futuras, todas elas começadas no momento da passagem que nós lemos. A Bíblia Sagrada fala de que tinha acabado de encerrar o período de Acabe. E nós não precisamos nem de falar muito de Acabe, basta lembrarmos que ele era o marido de Jezabel, né? Um sujeito péssimo, que não tinha dificuldade de prejudicar as outras pessoas, de que enganava para ter o que era dos outros, não é? De que perseguia os profetas. A Bíblia Sagrada fala que nos seus dias houve uma verdadeira devassidão no império, tudo que era de Deus de fora foram inseridos na cultura, tudo que podia ser feito de pecaminoso foi feito, né? Creio que só no período de Manassés foi tão ruim quanto o período de Acabe. A Bíblia diz que desse moço saiu Jorão, esse outro que começa a se aproximar de outro homem que é tido na Bíblia Sagrada como homem de bem,
como um servo de Deus. Jeosafá, que a palavra de Deus nos ensina, a Bíblia Sagrada nos fala de que ele foi um bom rei. A Bíblia faz um elogio a ele durante o período em que ele reinou no Reino do Sul. Mas a Bíblia Sagrada fala que nesse momento, talvez por causa de firmar alianças, talvez preocupado com a segurança do império, não sei bem qual foi a motivação do coração dele, mas ele, indagado pelo rei de Israel, se iria juntamente lutar com ele, ele diz: eu vou, eu faço aliança contigo, os meus cavalos serão como os teus cavalos, o nosso reino será como o teu reino. E nós precisamos de entender de que essa decisão aqui tomada quase ceifa a vida dele, junto todo o povo de Deus também ia caminhando, morrendo na batalha. E a palavra de Deus, em muitos momentos, nos demonstra sobre isso. Há momentos em que a Bíblia Sagrada fala de que o Senhor Deus lida com um exército imenso, não é? O servo de Deus tinha 300 mil, vem um exército de 1 milhão, ele confia em Deus, o Senhor Deus dá-lhe a batalha, mas lá na frente, por causa de um outro pequeno exército, ele desconfia do poder de Deus e entrega o tesouro da casa de Deus em troca de alianças com outros reinos, exatamente para poder firmar essa força. Ezequias, não é isso? Glória a Deus. Então nós precisamos de entender, enquanto eu estava lendo essa passagem, eu fiquei lembrando da situação em que nós estamos vivendo hoje, não é? O Senhor Deus nos guardou, nos poupou em vida durante o ano de 2020, que ano difícil, não é? Irmãos, confiemos no mesmo Deus, porque da mesma forma que Ele cuidou de nós até aqui, Ele vai continuar cuidando. Nós não precisamos de sair da posição em que nós estamos, de ceder nem 1 milímetro da nossa força diante do Senhor Deus, de mudar a nossa vida diante da nossa devoção ao Senhor Deus. Confiemos de que o mesmo Deus vai continuando constantemente cuidando de nós. Às vezes nós esquecemos que temos um Deus tão maravilhoso e começamos a fazer alianças que não devemos fazer. Nós começamos a confiar naquilo que não deveríamos confiar, a duvidar de que Deus por si só tem condição de cuidar de nós. Irmãos, o Senhor Deus tem plena condição de cuidar de cada um de nós. Ainda agora, Deus é tão maravilhoso que o pastor diz assim: irmãos, não se preocupem, se a gente morrer, morreu, nós vamos para o céu. É porque às vezes a gente fica tão preocupado com isso que se esquece que o céu nos espera. Irmãos, ninguém quer morrer, mas para nós crentes, se morrermos, o céu nos aguarda. Precisamos de crer nisso, porque senão se desespera, né? O crente se desespera. Se a nossa vida for assim tão importante ao ponto de nós não confiarmos que temos um Deus que cuida de nós mesmo depois, no pós-vida, nós perdemos o nosso foco na salvação do Senhor nosso Deus. A vida é muito breve. Bem verdade que Paulo disse assim: eu poderia até ir, mas eu vou ficar mais um pouquinho, né? Porque ninguém quer ir. O céu é muito bom, mas ninguém está apressado de furar a fila, né? Mas a verdade, irmãos, é que confiemos em Deus. E de que se o Senhor Deus não quiser nos guardar em vida, Ele tem a eternidade juntamente conosco durante toda a eternidade. Precisamos de confiar no Senhor nosso Deus. E a palavra de Deus nos ensina, entre o verso 6 e o verso 7, dessas alianças indevidas que foram feitas, e um preço muito forte que foi pago por causa disso. Logo no versículo de número 8 e no verso de número 9, que nós lemos, a Bíblia Sagrada fala de que eles começaram a andar, esses 3 reis, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, tudo bonito, né? Talvez os cavalos muito brancos, exército, maravilha. Mas eles começaram a caminhar e bem ligeirinho faltou água. O deserto não tinha água para dar água nem para eles e nem para o gado, ia morrer todo mundo. Irmãos, porque a coisa errada vai dar errado. Olha, se tem uma coisa que vai dar errado, é quando a coisa começa errada. É porque a gente experimenta, aí cai, aí experimenta de novo, cai de novo. Aí a gente experimenta outra vez e cai outra vez. Deixa eu lhe contar um segredo: se a gente experimentar de novo, vai cair de novo.
Irmãos, sempre vai dar errado quando nós desobedecemos a Deus. Sempre. Se não der errado agora, daqui a pouco vai dar. E eu não estou lançando maldição em ninguém. Deus me livre e guarde. Porque quando eu erro, eu também pago o pecado. Mas é porque a Bíblia Sagrada fala que aquilo que nós plantamos é aquilo que nós colhemos. Irmãos, a gente pode fugir de muita coisa nessa vida, menos disso. A gente não consegue. E olha que Deus é tão maravilhoso que Ele mata muita semente ruim que a gente lança na terra. Ele não deixa brotar, porque senão a gente não suportava de tanto erro. Mas a verdade é que quando a coisa começa errado, ela tende a dar errado. As coisas tendem a não funcionar com a jornada. É porque às vezes a gente começa errado, aí dá certo, a gente acha que está tudo bem, vai continuando. É igual no caminho, né? Carro de boi, tudo bonitinho, carros novos, a arca zoada, alegria, mas no meio de um terreno plano, o carrozinho balançou, quando o Zá pegou ali, foi fulminado, porque aquilo que começou errado, terminou errado. Davi ainda teve juízo a tempo de deixa eu examinar para fazer correto, né? Porque dessa vez eu preciso de fazer a coisa certa. Tamanho era o desejo dele de ter a arca do Senhor Deus dentro de Jerusalém. Ele não desanimou, ele tentou novamente, mas dessa vez ele fez da forma certa. E a palavra de Deus fala de que aquele povo se encontra nesse momento, os 3 reis, já iam sendo atacados e agora estavam postos a ponto de morrer. Naturalmente, deu errado. No verso de número 12, no verso de número 10, até o verso de número 12, tem um texto muito maravilhoso. A Bíblia Sagrada fala de que o rei de Judá, que era crente da Assembleia de Deus, ele diz assim: será que tem algum profeta aqui? Está ruim, deu errado, nós erramos, estamos em desobediência, mas será que tem alguém que possa dar uma palavra mais de Deus? Porque imagine só, irmãos, o tanto de profeta dando profetada que não vinha pelo caminho desse. Esses reis não andavam sozinhos, não. Eles andavam com aqueles bajuladores, não é? Os irmãos conhecem, eu não vou dizer os termos pejorativos aqui, porque é ofensivo. Mas para toda a área da vida tem esse pessoal. É aquele pessoal que está sempre com um tapinha nas suas costas, sempre um elogiozinho, mas se você estiver na beira do abismo, ele te empurra, mas empurra ligeiro. Pega ele, Jesus, mas pega mesmo. Irmãos, reconheça quem está com você para lhe ajudar. Se afaste de quem está só lhe bajulando, se afaste de gente que quer só lhe ver tropeçar, se afaste de gente que está falando mal dos outros, porque esse povo não presta, não é bom andar conosco, nos atrapalha a servir o Senhor nosso Deus. Ele entendeu, olha, eu preciso de alguém que tenha a palavra de Deus, porque nesse momento, se não for a palavra de Deus, vai dar errado. Irmão, se não for a palavra de Deus, vai dar errado. Na obra de Deus, se não vier do jeito certo, não funciona. E a Bíblia Sagrada diz: será que tem um profeta de Deus aqui? Será que tem uma pessoa que se coloque diante dessa coisa toda errada e levante-se para ouvir a voz do Senhor Deus, para nos falar aquilo que nós devemos fazer? Irmãos, nós precisamos de continuar confiando que o Senhor Deus tem levantado no nosso meio pessoas para nos ajudar a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, pessoas para nos educar no caminho do Senhor Deus, líderes em que nós possamos confiar naquelas coisas que às vezes não é o que nós queremos ouvir, não é a forma em que nós desejávamos, mas foi o Senhor Deus quem levantou para nos falar. Nós estamos tendo uma dificuldade nisso, de vez em quando nós nos pegamos, confiando em tantas palavras, mas nos esquecemos de dar ouvido à voz daqueles a quem o Senhor Deus levantou. E ele diz assim, há um profeta, e olha que referência gloriosa. Ele diz, esse homem, ele era aquele que despejava água na mão de Elias. E nesse tempo, irmãos, Eliseu já tinha feito coisa grande. Eliseu já era uma figura conhecida. Ele já era aquele que, quando ele tocou a capa de Elias, abriu o Jordão também. Irmãos, eu nunca conheci uma pessoa que fez isso. Imagina só
esse homem no meio do povo de Deus, ele deveria realmente ser um homem muito respeitado. Lá na frente, quando a gente vai ouvir falar de Naamã, ele já era tão querido no meio do povo que ele já estava sendo divulgado em outras nações. Ele era uma pessoa conhecida. Mas a referência que foi dada não foi dos feitos dele, mas foi naquela forma com que ele servia ao antigo profeta. Que coisa gloriosa. Cadê o nosso serviço? Como é que nós podemos nos apresentar? O que é que nós temos feito? De que forma nós podemos falar sobre o legado em que nós temos deixado? Porque eles não disseram, olha, foi aquele que derramou durante um período, foi aquele que constantemente estava ali lavando a mão do profeta. Coisa boa. Irmãos, porque para sujar as mãos tem gente demais. Para atrapalhar tem gente demais. Mas de vez em quando falta gente para deitar a água na mão do profeta, para ajudar a que o profeta possa caminhar limpo. Olha que coisa gloriosa. Ele ajudava a que o profeta estivesse sempre aciado, não é? Ele fazia algo que talvez fosse para os serviçais, para as pessoas mais simples, mas ele não se incomodava de fazer. Porque hoje também a gente tem essa dificuldade, não é? Às vezes nós amamos a honraria e nos esquecemos do serviço. Nós às vezes queremos ter o título, mas não queremos a responsabilidade. E eu falo nós todos, irmãos. Há um mal generalizado nessa área, não é? Basta ver uma fotografia, tem fotografias lindas, mas se a gente tiver com o olho piscando, a gente joga a foto toda fora. De tão que nós somos maravilhosos, né? Nada mais na foto se aproveita porque eu não estou bonito na foto. E quando nós paramos para olhar isso, às vezes a gente transfere para dentro da nossa vida na igreja, e não funciona assim. Às vezes quem não está bonito somos nós na foto, então saiamos nós da foto e deixa a foto inteira lá. Porque de vez em quando é alguma coisa em nós que está prejudicando o ambiente, pois então nos afastemos um pouco e deixe o ambiente acontecer naturalmente. Não prejudiquemos a obra de Deus em nada, porque a palavra de Deus diz que a estes o Senhor Deus vai cobrar. Se não puder lavar a mão, não encoste. A Bíblia diz, olha, a palavra de Deus está com aquele homem, porque aquele homem servia ao ex-profeta. Ele tem um serviço prestado, um nome limpo, alguém e que quando ele é falado, ele é conhecido no meio da membresia. E a palavra de Deus diz mais, olha que coisa gloriosa. A Bíblia diz que então, verso de número 14, verso de número 13, mas Eliseu disse ao rei de Israel, todo mundo desceu, foi conversar com ele, que tenho eu contigo, verso de número 13, vai aos profetas de teu pai, aos profetas da tua mãe, porém ao rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor chamou esses 3 reis, para entregá-los na mão nos moabitas. A Bíblia Sagrada fala que quando Eliseu olha aquele cenário, que ele vê Jorão, que ele lembra de Acabe, que ele lembra de como aquele povo perseguiu os profetas, não é? Do mal, do estrago que ele tinha feito, ele diz, olha, eu não quero nem conversa contigo, faz o seguinte, vai lá naquele povo que tu seguia, né, que os teus pais seguiam, e isso é comum? É lógico que é, irmãos. A Bíblia Sagrada diz assim, irai-vos, mas não pequeis, porque parece que a ira está mesmo pertinho de nós, não é? Difícil encontrar alguém realmente com equilíbrio, ao ponto de não demonstrar raiva. Não, seus irmãos, eu não consigo fazer muito isso, né? Eu tento, mas eu não consigo. Eu me esforço, mas aquele segundinho aparenta, né? E tem alguns de nós que conseguem aparentar assim de forma mais extravasada. De vez em quando a gente encontra irmãos, irmãs, de que extravasam aquele momento de raiva assim de uma forma mais severa. Irmãos, até aí não tem pecado. É difícil dizer isso, mas é verdade. A revista da escola dizia muito isso, não é? Que a gente não pode proibir de um pássaro pousar na cabeça, o que a gente pode proibir é dele fazer um ninho. Mas de vez em quando ele pousa. E a gente fica com raiva. A gente fica com raiva no trânsito, a gente fica com raiva quando alguém fura a fila,
a gente fica com raiva do governo, a gente fica com raiva de tanta coisa. Faz parte? Faz, irmãos. Quem é que logo leva uma topada e grita, glória a Deus, que coisa boa, quero levar outra, né? Não é comum. O comum é a gente ficar com raiva. Eliseu, quando ele olhou para aquele homem, ele se indignou. Ele ficou chateado. Ele ficou chateado até de estar na presença dele. Mas veja bem que imediatamente o próprio rei de Israel diz, olha, não me despreza, porque nós estamos numa situação ruim. Irmãos, e aqui vai a diferença do verdadeiro servo de Deus. Aquele homem entendeu de que não era hora de continuar aquela perseguição. Ele para. Ele imediatamente se cala. Irmãos, nós temos que de vez em quando levantar uma bandeira branca em algumas áreas das nossas vidas. Nós precisamos de parar de nos irritar com algumas coisas, porque senão a gente perde a fé, a gente cai. Tem gente que por causa de disputas políticas se desvia, irmãos. Perde amizades, se afasta da membresia da igreja, se intrigam entre famílias, rompem relacionamentos, não é? Por causa de pura bobagem, é igual jogo de futebol. É terrível dizer isso, mas de vez em quando tem gente assim, inclusive no nosso meio, né? Eu sou do time tal, no dia que um perde, o outro deixa de falar com o outro. Eu digo, irmãos, pelo amor de Deus, imagina só, se acontece isso lá no céu, como é que funciona? A Bíblia Sagrada fala de que imediatamente, olha a resposta dele no verso de número 14, e disse Eliseu, vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença eu estou, que se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, eu nem olharia para ti, nem te veria. Mas ele olhou e ele ficou na presença. Ele engoliu o orgulho. Coisa boa. Irmãos, a gente precisa aprender a fazer isso. A gente precisa aprender a mesmo aborrecido ceder, a mesmo chateado, a mesmo entendendo que estamos sendo injustiçados ou justiçados, a estar com gente que nós não merecia realmente estar ali, mas a palavra de Deus diz, olha, por causa do outro, eu vou me aquietar, por causa do amor que eu tenho por isto aqui, eu vou me aquietar, porque o Senhor Jesus deu o sangue dele lá na cruz, por mim que não prestava, eu vou suportar esse outro que também não presta, porque eu não mereço nada, é que eu também vou esperar por esse outro que também não merece. Irmãos, nós precisamos quebrar esse orgulho, nós precisamos passar esse momento da vida, porque senão nós estamos no mesmo nível dos outros. Se nós não aprendermos a deixar de lado as coisas, é porque Cristo ainda não mudou a nossa vida de verdade. Nós precisamos aprender a ter o cristianismo em nós, porque senão não tem solução. A Bíblia Sagrada diz, olha, vocês só serão conhecidos como cristãos quando aprenderem a amar uns aos outros. Ponto. Encerrou. A cristandade é isso aí. Irmãos, todo o resto se resume nisso. Amarás ao Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. É bem fácil de entender, a gente que tem dificuldade. O nosso orgulho não nos permite. A lembrança de alguma coisa do dia de ontem não nos permite, não é? E mesmo que nós estejamos com a verdade, ainda assim, a Bíblia Sagrada nos ensina a ceder. E aquele que cede é aquele que vence. Sempre é assim. Na Bíblia Sagrada, as coisas funcionam assim, não é? A Bíblia Sagrada fala de que aquele homem entende a necessidade dos outros. Ele diz, olha, mesmo aquele não devendo estar junto, mas por alguma razão ele está ali, e eu vou buscar o Senhor Deus em resposta. Olha que coisa gloriosa. Ele diz que naquele momento de dúvida, né, naquele momento de indecisão, de saber quem estava com a razão ou não, ele chama um tangedor. Eu acho esse termo tão bonito na Bíblia Sagrada. Eu sei que ele é um músico, mas eu só me lembro daquele povo conduzindo o gado mesmo. E é bonito de ver, porque a palavra tangedor parece muito com o trabalho pastoral. Porque o que tange boi é o que cuida de ovelha, é quase a mesma coisa, né? Muito parecido. E a Bíblia diz que quando aquele homem começa a tocar o instrumento, que eu não sei qual é, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Deus vem e fala com ele a verdade. Que coisa gloriosa. Irmãos, mesmo com raiva, que ele estava com raiva,
mesmo com o orgulho engolido, mas quando ele entende, começa a louvar o Senhor Deus vem e fala no coração dele a palavra que seria para todos aqueles reis. Irmãos, quando nós aprendermos a fazer isso, a nossa vida vai melhorar. E como ela vai melhorar? Nós falamos nisso, mas praticamos pouco, não é? Ainda hoje, mais cedo, eu ouvi uma irmã nos falando exatamente sobre isso, que ela disse que quando ouviu uma voz de Deus em uma determinada área, imediatamente todo o aborrecimento se desarmou no coração dela. Eu digo, pois é dessa forma que Deus trabalha conosco. Quando nós tocamos em Deus, essas coisas deixam de ser primárias na nossa vida para serem secular, não é? Elas deixam de ter importância para nós e começamos a entender que estar na presença de Deus é muito superior a todas as coisas miúdas da vida aqui embaixo. E a palavra de Deus fala que enquanto ele estava ali recebendo do Senhor Deus, ele recebe uma palavra muito especial. E ele olha para aqueles 3 reis, e diz a primeira coisa, ele diz, cavem covas. E é interessante porque essas covas aqui não é para guardar o povo como lá em Manaus, né, que fizeram várias covas lá para enterrar gente. Não é isso não. Essas covas aqui eram covas porque estava faltando água. Cisternas. Cacimba, né, aquela cisterna feita para colher a água da chuva. Então a primeira coisa que ele olha para aqueles homens foi, vamos trabalhar. Irmão, se tem uma coisa de que nos separa de problema é o trabalho, ou coisa boa. Se tem uma coisa que a gente pode fazer, que muda a nossa vida é trabalhar. Olha, se a gente soubesse o bem que o trabalho faz, a gente trabalhava mais todo dia, não é? É por isso que a primeira coisa que na Bíblia Sagrada acontece é o Senhor Deus trabalhando, não é? E Jesus diz assim, olha, meu pai sempre trabalhou, e eu também, e a gente não parou de trabalhar. Mesmo no dia do descanso. A Bíblia Sagrada diz, olha, a primeira coisa que vocês vão fazer é trabalhar, porque no momento ruim, vamos trabalhar. Aquele que no momento da dificuldade desanima e para de trabalhar, a Bíblia Sagrada diz, de que é como aquele que solta a mão do arado e olhou para trás. Está ruim? Levante a cabeça e vamos trabalhar. Está difícil? Feche os olhos, né, e vamos trabalhar. Vamos fazer aquilo que nós sabemos fazer. É porque às vezes a gente acha que tem que fazer outra coisa na vida e não funciona. Irmãos, quanto mais difícil estiver, mais nós devemos nos esforçar. Quanto pior estiver a situação, mais requer de nós trabalho, esforço, ânimo, dedicação para fazermos aquilo que o Senhor Deus tem dado nas nossas mãos para fazer. O que aquele povo recebeu, a primeira palavra não foi uma palavra de ânimo, não foi uma palavra de consolo. A primeira coisa que Deus disse foi, vão trabalhar. Irmãos, vamos trabalhar. Esse ano de 2021 é um ano em que nós devemos arregaçar as mangas, não é como nós falamos no nosso aqui no Nordeste, e vamos produzir algo para o Senhor nosso Deus. Produzir para as nossas famílias, produzir para a sociedade, fazer algo que vale a pena ser feito. Parar, talvez este ano de 2020 tivemos muitas dificuldades porque trabalhamos pouco, tivemos muito tempo livre, não é? E por causa disso, às vezes, nos envolvemos naquilo que não deveríamos nos envolver, mas se nós estivermos ocupados na obra do Senhor Deus, não dá tempo de nós estarmos fazendo coisa errada. Vamos nos ocupar. O trabalho faz bem para a vida do ser humano. E a segunda coisa que ele disse foi, creiam que o resultado do trabalho é a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Que ele diz, porque assim diz o Senhor, vocês não verão vento, não verão a chuva, todavia esse vale se encherá de tantas águas, que bebereis vós, os vossos gados e os vossos animais. E se isso ainda for pouco aos vossos olhos, também o Senhor entregará os moabitas nas vossas mãos. Veja que promessa gloriosa. Que promessa gloriosa. Eles chegaram lá cabisbaixos, com problemas, com alianças erradas, caminhando de forma errada, mas procuraram a pessoa certa. Coisa gloriosa. Irmãos, o problema é que às vezes nós estamos com a pessoa certa, mas continuando com os olhos tapados, os ouvidos vedados e com as mãos atadas para o trabalho. Irmãos, ouça a palavra de Deus e
abramos os olhos, destapemos os ouvidos e desatemos os nós nas mãos e vamos trabalhar para o Senhor nosso Deus. Não deixe nada tirar o seu foco da obra do Senhor Deus. Se está em decisão, trabalhe. Se está em decisão, louve ao Senhor Deus. Façamos aquilo que a Bíblia Sagrada nos manda fazer, que funciona nas nossas vidas, dá certo. Foi essa palavra de Deus enviada através do profeta para aqueles reis. Ele disse: olha, até agora está dando tudo errado, mas se fizerem dessa forma aqui, vocês não vão nem perceber, mas o Senhor Deus vai trabalhar em vosso favor. Coisa gloriosa. Irmãos, na nossa vida de crentes isso acontece o tempo todo, não é? O tempo todo. É porque nós temos uma mania de querer ver como o Senhor Deus faz todas as coisas até chegar em nós. E a Bíblia Sagrada diz que por muitas vezes Ele trabalha em mistério, no sossego, no calado da noite. Enquanto nós dormimos, o Senhor cuida de nós. Enquanto nós não sabemos, Ele está cuidando. Enfermidades, doenças, dificuldades, tanta coisa o Senhor Deus tem livrado, em que nós só iremos saber quando chegarmos lá na glória. Pois esse é o Deus que continua nos falando: trabalhe, que eu abençoo a vida de vocês. Irmãos, façamos a vontade de Deus que vai dar certo. A Bíblia diz: olha, além de sobejar o que vos está faltando, que era água, ele diz assim: eu ainda vou entregar na mão de vocês os vossos inimigos. Quem seriam os nossos inimigos hoje, não é? Que Deus nos livre e guarde de, por algum momento, ter lembrado do nome de alguém, porque é pecado. Vou repetir. Se a gente lembrou do nome de alguém, a gente pecou. Peça perdão a Deus, dá tempo. Mas eu vou fazer igual aqueles pregadores lá do Camboriú. Eu vou esperar aqui 5 segundos para você pedir perdão a Deus. E deixa eu pedir também perdão, que eu acho que eu pensei no nome de alguém aqui. Ô, mente fraca nossa. Mente fraca. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos uma luta que não é contra a carne, não é contra o sangue. Nós temos uma luta maior, irmãos. Saiamos desse nosso patamar aqui rasteiro, né? Pequeno, miúdo, de coisa boba, de besteira, de conversinha mole, de coisinha de picuinha. Irmãos, isso não é para nós. Nós temos algo muito mais precioso. A Bíblia Sagrada diz que nós iremos julgar as nações. A gente não consegue se livrar de uma... como a gente precisa melhorar, todos nós. A palavra de Deus fala de que ficou essa promessa tão gloriosa. Nós não vamos ler todos os demais versículos, porque são muitos. Mas a Bíblia Sagrada diz que no verso de número 20, e sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, mesmo caminho ruim, da seca, e a terra se encheu de água. Veja bem de que esse texto também ele é muito especial, porque lá onde estava o problema foi de onde veio a solução. E aconteceu do mesmo jeitinho que a palavra de Deus disse que aconteceria. Calados, em silêncio, mas teve um momentinho que me chamou a atenção. Porque a Bíblia poderia ter dito, olha, pela manhã resolveu-se. Mas ele disse que foi pela manhã, no momento da oferta. E mais uma vez aqui, para que ninguém ache que eu estou falando de dinheiro, até porque já passou até o momento da oferta. Mas nós precisamos de atentar para voltarmos a ofertar mais a Deus, a confiarmos mais no Senhor, a ofertar mais o nosso tempo a Deus, a nossa dedicação a Deus, os nossos ouvidos, a nossa boca a Deus, os nossos olhos, os nossos pés, não é? A nossa vida financeira certamente a Deus, mas tantas áreas nós devemos ofertar, porque nós somos muito ingratos. Por muitas vezes o Senhor Deus faz muito por nós e nós dedicamos muito pouco a Deus. Nós sempre dedicamos aquilo que sobra ou aquilo que não nos faz nenhuma falta. Às vezes quando nós temos alguma campanha na igreja, é uma luta, uma dificuldade, né? Sempre difícil. R$10 é muito dinheiro na igreja, mas é tão pouco lá no shopping, não é? Eu vi um sorvete essa semana, irmãos, R$16 uma bola. Uma bola, 2 bolas eu nem perguntei, que eu fiquei com medo. Mas dei R$16 de oferta na igreja. Não é verdade? É verdade, eu sei que é. Porque nós somos assim.
Mas a Bíblia diz que na hora da oferta, Deus cumpriu a promessa que estava estabelecida. Porque lá na promessa, Deus não marcou o horário, ele disse só que eles não veriam. Mas a Bíblia reservou, o Senhor Deus reservou o momento em que eles ofertavam a Deus para derramar bênção sobre a vida deles. Irmãos, quanto mais nós nos dedicarmos a Deus, tanto mais o Senhor Deus há de nos abençoar. Quanto mais nós nos empenharmos na obra de Deus, tanto mais o Senhor Deus se empenhará por batalhar as nossas batalhas e vencer as nossas guerras. Que Deus em Cristo vos abençoe.